Bem-vindo ao canal Experiência Elétrica. O meu nome é Fabiano Macário e hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Eu vou falar sobre as críticas que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez contra os carros elétricos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. No dia 19 de outubro de 2023, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, criticou a vinda dos carros elétricos para o mercado nacional. E ele fez isso durante a abertura do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, mais conhecido como COSUD, que foi realizado em São Paulo. Se você não viu o vídeo polêmico que está rolando na internet, assista aí para eu poder fazer os comentários e para você entender sobre o que eu estou falando. O carro elétrico é uma ameaça aos nossos empregos aqui. A transição para o carro elétrico envolve a importação de baterias, que pouquíssimos países produzem. Envolve nós destruirmos aqui milhões de empregos de uma cadeia produtiva que não vai ter mais sentido. Peças de motor a combustão, de escapamento, uma série de itens não são utilizados no carro elétrico. Vai significar a migração de empregos. O nosso carro a etanol, que muitas vezes é esquecido, ele é tão sustentável quanto o elétrico ou até melhor. A fala do governador causou muita insatisfação aos entusiastas de carro elétrico, aos especialistas no ramo automotivo e até mesmo à mídia em geral, pois várias reportagens criticaram a fala do governador. Isso porque o governador afirmou categoricamente que a vinda dos carros elétricos ameaçam os empregos dos brasileiros. Mas será? Será que o governador tem razão? Vale salientar que a família do governador é dona do Grupo Zema, composto por diversas empresas que atuam inclusive no ramo de autopeças e de postos de gasolina. Daí fica a pergunta: será que a fala veio de um governador? Ou será que a fala criticando os carros elétricos veio de um empresário? Afinal de contas, a vinda de carros elétricos prejudicam os negócios da família e do Grupo Zema. O discurso alarmante de que os carros elétricos ameaçam o emprego dos brasileiros é totalmente equivocado, principalmente quando é acompanhado da defesa de empresas e de fábricas de autopeças, como aquelas que fabricam catalisadores e escapamentos. De acordo com o governador Romeu Zema, o Brasil ficaria dependente da importação de baterias. Mas daí eu te pergunto, será que o Brasil ficaria realmente dependente da importação da bateria? Será que o Brasil não tem capacidade de produzir baterias? Será que a gente não tem capacidade de começar a aprender, de implantar fábricas para poder produzir baterias aqui no Brasil? Por conta dessa conclusão, que eu entendo ser equivocada, o governador entende que o fato de ficar importando baterias ameaçaria os empregos aqui do Brasil. Mas será? Então vamos falar aqui da BYD, empresa chinesa que está vindo para o Brasil e inclusive comprou a fábrica da Ford na Bahia para poder fabricar veículos elétricos aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, será que a vinda da BYD para o Brasil não vai gerar empregos? De acordo com o site da BYD, a empresa chegou ao Brasil no ano de 2015, quando montou uma fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos na cidade de Campinas, em São Paulo. Em 2017, a BYD montou uma fábrica de painéis fotovoltaicos também na cidade de Campinas, em São Paulo. Daí eu te pergunto, essa fábrica aqui no Brasil não gerou empregos? Para abastecer a frota de ônibus elétricos que já vinha sendo montada em Campinas, a empresa iniciou a instalação de uma fábrica em Manaus no ano de 2020 para poder fabricar baterias de lítio. Daí eu te pergunto, não está gerando empregos? Além disso, a empresa já comercializa no Brasil empilhadeiras, caminhonetes
e outros veículos elétricos para serem utilizados na indústria. Daí eu te pergunto, não está gerando emprego? Em novembro de 2021, a BYD deu seu primeiro passo no ramo automotivo. Assim, a empresa começou a vender automóveis elétricos. Em outubro de 2023, a BYD assumiu oficialmente que iria produzir carros elétricos na antiga fábrica da Ford, localizada na Bahia. O investimento inicial é de 3 bilhões. A expectativa é de que 5 mil empregos serão gerados no local. Daí eu pergunto ao governador, a vinda de carros elétricos gera ou não gera empregos aqui no Brasil? Vale destacar que a fala do governador é totalmente contrária a uma iniciativa que ele fez em maio de 2023. O governador de Minas Gerais lançou na Bolsa de Nova York a iniciativa Vale do Lítio, com o objetivo de desenvolver as cidades do Nordeste e do Norte do estado com a produção do lítio, o que geraria mais empregos e renda para a população dos dois estados. Com isso, a região abrirá suas reservas de lítio, principalmente para a produção de baterias de lítio, que são essenciais para o funcionamento dos carros elétricos. Inicialmente, o Brasil passaria a exportar o lítio, mas nada impede que o Brasil faça uma parceria com troca de tecnologias para que essas baterias sejam fabricadas aqui no Brasil. Como se vê, a fala do governador é totalmente contrária não só à iniciativa do Vale do Lítio, mas também às iniciativas dos órgãos governamentais que visam despoluir o meio ambiente. Afinal de contas, o carro elétrico não polui, ou seja, ele não emite gases como faz o veículo a combustão. Inclusive, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos criticou a fala do governador Zema. De acordo com a associação, as falas do governador trazem insegurança para as empresas que já estão vendendo, já estão trabalhando com veículos elétricos aqui no Brasil. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Ricardo Bastos, abre aspas, não faz sentido as autoridades dos principais estados do país criarem insegurança a empresas que já se comprometeram a gerar empregos de qualidade e trazer inovação tecnológica à indústria brasileira. Não nos parece sábio essas autoridades darem um sinal de desconfiança à tendência mais relevante do setor automotivo mundial e esperamos que essas posições sejam reconsideradas. Ele ainda acrescenta que a eletromobilidade é um ecossistema completo. Inclui não só automóveis, mas a nova cadeia produtiva de ônibus elétricos, a vibrante indústria de infraestrutura de recarga elétrica e um promissor setor de mineração. E eu concordo com ele. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar. Embora o governador se mostre preocupado com o número de veículos importados da China, veículos elétricos, o número de aquisição, o número de transação, o número de compra desses veículos aumentou vertiginosamente. Isso significa que o consumidor prefere o carro elétrico do que o carro a combustão. Então, governador, deixa o mercado decidir o que é melhor para ele, ou seja, se o consumidor está comprando um carro elétrico, é porque eles estão verificando que é mais vantajoso. E quando eu falo mais vantajoso, não estou falando somente na vantagem de ter um carro que não polui, de um carro mais econômico, mas também um carro mais eficiente, mais tecnológico, tá? Porque, por exemplo, eu estou falando a bordo do meu BYD Dolphin. É um carro que tem muita tecnologia. Inclusive, se você quer acompanhar essa tecnologia, se você quer acompanhar essa experiência elétrica, entre no meu canal, se inscreva no canal e lá você vai ver vários vídeos que eu estou explicando como que é o funcionamento do carro, quais são as vantagens, as desvantagens. Então, assim, não deixe de se inscrever e ative o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. O carro elétrico ele é bem mais econômico e essa economia não está somente na rodagem, mas também na hora de fazer as revisões, pois o carro elétrico não tem itens que são existentes no carro a combustão, como óleo, filtro de óleo, escapamento, como bem defendido aí pelo governador. Ou seja, para o consumidor é muito mais vantajoso ter um carro elétrico, principalmente para aqueles que têm painéis solares, ou seja, aquelas pessoas que têm painéis solares em suas residências que geram energia solar. Ou seja, a pessoa tem economia na energia solar porque ela produz a energia em sua casa,
né? E vai ter economia também para rodar com o seu veículo. Então é amplamente vantajoso. Então não vejo sentido em proibir a vinda desses carros elétricos que são mais vantajosos, né? Que são mais vantajosos aos consumidores brasileiros. Além disso, alguns estados estão incentivando a vinda do carro elétrico. Por exemplo, São Paulo, lá foi instituído o rodízio de automóveis justamente para diminuir a poluição. E o automóvel elétrico ele não entra no rodízio. Já seria um incentivo aí para que haja despoluição, né, do meio ambiente e também favorecendo o consumidor. Ou seja, ele pode usar o automóvel dele, o automóvel elétrico, todos os dias porque o automóvel não polui. No Rio de Janeiro, no estado onde eu moro, possui uma redução no pagamento do IPVA. Aqui, o carro elétrico paga 0,5%, né? Tem uma alíquota de 0,5% do valor do veículo, tá? Então, quer dizer, quem tem um Dolphin hoje, né, um BYD Dolphin, vai pagar mais ou menos R$ 750 de IPVA. E se você comprar um carro a combustão no mesmo valor do Dolphin, você vai pagar, no mínimo, R$ 6.000. Tá? Isso fazendo um cálculo aqui de cabeça muito rapidamente. Existem outros estados que estão também incentivando o uso de carros elétricos. Na Bahia e em Brasília, os automóveis elétricos não pagam IPVA. Isso é muito bom, isso é muito positivo. É importante destacar também que a importação de baterias, né, tão atacada aí pelo governador, ela pode reduzir drasticamente. Por quê? Há previsão de, nos próximos anos, ser instalada aqui no Brasil uma fábrica de baterias. É a instalação da empresa Bravo Motor Company, em Minas Gerais. A empresa vai construir um complexo industrial em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, para fabricar baterias para carros elétricos, tá? E para veículos em geral, empilhadeiras, ônibus, enfim, todo veículo que precisar de bateria, essa empresa promete aí produzir essas baterias aqui no Brasil. Então a vinda dessa empresa, né, da Bravo Motor Company, com certeza vai gerar empregos. Então assim, eu não vejo aonde os carros elétricos podem ameaçar os empregos dos brasileiros. Inicialmente o investimento dessa empresa aqui no Brasil será de 25 bilhões em 10 anos. Entretanto, eles pensam em reduzir esse investimento para 7 anos. Ou seja, eles estão querendo agilizar a implantação dessa fábrica. E agilizando a implantação dessa fábrica, isso aí vai ser vantajoso não só para o consumidor, mas também para os empregados que vão trabalhar nessa empresa, porque essa empresa vai precisar de empregado. O governador Romeu Zema defende a utilização de automóveis movidos a etanol. Só que, na minha opinião, não resolve nada. Por quê? Esses automóveis poluem tanto quanto aqueles que são abastecidos com gasolina. A única vantagem de usar o etanol é que ele vem da cana-de-açúcar. Então, a plantação de cana-de-açúcar ajuda a despoluir o meio ambiente, mas não resolve, não é suficiente. Além disso, o custo para rodar com etanol continua muito elevado, ainda que ele tenha um preço um pouquinho menor quando se comparado com a gasolina. Olha, essa aqui eu tenho que ler para vocês. Por quê? Esse uso de etanol que o governador Romeu Zema está defendendo não resolve nada. O que resolve é isso aqui que eu vou te mostrar. De acordo com o site Auto Esporte, um estudo realizado na Universidade de São Paulo, na USP, quer mostrar como o etanol pode viabilizar a produção de hidrogênio renovável com importantes vantagens tanto para o meio ambiente quanto para o bolso. Assim, os automóveis possam um dia rodar com hidrogênio produzido a partir da cana-de-açúcar. Olha que legal! Tudo depende, porém, de tornar mais eficiente essa reação química, porque assim, o hidrogênio, se você colocar ele no automóvel, teria que ser armazenado em cilindros, como é feito hoje com o GNV. Só que ele depende de uma tecnologia maior para poder fazer esse armazenamento, questão de temperaturas, enfim. Então esse estudo da USP é muito promissor. E eu vou explicar para vocês qual que é a ideia. A ideia da pesquisa é abastecer o tanque do carro com etanol, que em seguida será transformado em hidrogênio, que gerará energia para mover o veículo. Isso é sensacional. Na minha opinião, eu acho um retrocesso pensar como o governador Romeu Zema.
a vinda de automóveis elétricos para o Brasil não atrapalha em nada os empregos. Na verdade, isso para mim é motivo para geração de emprego. Então, com todo respeito ao Romeu Zema, governador de Minas Gerais, eu não concordo com essa fala, tá? E eu não estou discordando por qualquer posicionamento político, tá? Eu não estou falando de esquerda, de direita, muito pelo contrário. Quando o governador estava se candidatando ao governo de Minas Gerais, eu gostava da fala dele. Eu gosto das ideias dele. As ideias dele são muito boas. Mas eu só discordo quanto a esse ponto do carro elétrico. Talvez porque eu seja favorável ao veículo elétrico, tá? Eu não estou defendendo o veículo elétrico. Eu acho que cada um tem que decidir o que tem que fazer. Então, se você acha que carro elétrico é uma boa para você, vai fundo. Porque eu acho que foi uma boa para mim. Agora, se você não acha que o carro elétrico não é uma boa para você, porque o Brasil ainda não tem infraestrutura para recarga, então, assim, continua com o seu automóvel a combustão e seja feliz. Olha, o consumidor já aceitou bem a vinda dos carros elétricos. Então, a vinda dos carros elétricos é muito promissora para o Brasil, porque vai gerar empregos. É só perguntar para quem trabalha nas concessionárias. As concessionárias BYD estão vendendo carros, muito carros, a perder de vista mesmo. Inclusive, eles não estão nem fazendo muita força para vender, porque o automóvel é tão bom que ele está se vendendo sozinho. Acredito que o governador deveria se preocupar em criar um ambiente propício para a vinda dessas empresas aqui, como está fazendo a BYD, que vai se instalar no estado da Bahia, tá? E a GWM também já anunciou que vai vir para o Brasil, ou seja, eles vão produzir esses carros aqui no Brasil. Então eles precisam encontrar um ambiente propício para poder instalar as fábricas e assim conseguir produzir os seus automóveis. E com certeza isso vai gerar empregos para o Brasil. Então, governador, não fica alarmando aí o pessoal não, tá? Que, na minha opinião, eu acredito que a vinda é bem benéfica para todos nós. Se você gostou desse vídeo, curta para que a plataforma entenda que esse assunto é relevante. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber as notificações, tá? Porque aqui esse canal é justamente para poder falar de carro elétrico. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu terei o maior prazer em respondê-la. Até a próxima!